quero, nesse momento em que também me dirijo ao cidadão e às cidadãs de todo o Ceará, de todo o Brasil, que acompanham nossos trabalhos desta Casa pelo Sistema de Comunicação do Senado Federal, dizer que, em recente reunião com a bancada do Nordeste, o secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, senhor Alexandre Navarro, informou que representantes do governo federal, com argumentos e interesses ainda difusos, pretendem submeter ao Congresso Nacional proposta de reestruturação do centenário Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o nosso DENOX, em empresa de atuação nacional. Com a totalidade dos parlamentares presentes ao encontro, só posso saudar preocupações no sentido de modernizar e fortalecer aquela tradicional autarquia criada há mais de um século, ou seja, em 1909. A necessidade dessa modernização e fortalecimento evidencia-se ainda agora quando enfrentamos a mais longa e a mais cruel seca do último meio século. Fenômeno da natureza que só será superado somando-se esforços, tecnologias, conhecimento adquirido, ações concretas e investimentos, como mostramos na última terça-feira em reunião no Conselho Deliberativo da SUDENE. Quando a presidente Dilma, acompanhada de governadores e de lideranças de toda a região, apresentou um significativo conjunto de medidas de convivência com a seca. Entre elas, destaco a confirmação da venda de mais de 340 mil toneladas de milho já nos meses de abril e de maio, que serão transportados por meio de portos, de caminhões, sob a responsabilidade dos governos estaduais. A reafirmação de investimento da ordem de 1.415 municípios do Nordeste brasileiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais, parte do Espírito Santo e parte de Minas Gerais, atingidos pela estiagem, em montante que somará 9 bilhões de reais, observando-se que das ações já em andamento, mais de 7 bilhões estão sendo realizados. Além disso, senhor presidente, a presidente Dilma prometeu que o governo federal tomará medidas para simplificar processos e agilizar licenças ambientais com mais esforço por parte dos órgãos de controle. Veremos ainda iniciativa de impacto imediato na vida de milhares de agricultores beneficiados pelos programas Bolsa Estiagem, Garantia Safra, que receberão seus benefícios enquanto durar a seca, a um custo mensal de quase 175 milhões de reais. Além de 350 milhões de reais em novas linhas de crédito emergencial, medida que se somará à prorrogação por 10 anos, com o primeiro pagamento em 2016 das dívidas vencidas e a vencer para produtores inscritos na agricultura familiar e, em 2015, para a agricultura empresarial. Nessa linha, saliento uma medida anunciada pela presidente, que praticamente representa o perdão da dívida para operações de liquidação de crédito rural, ao anunciar um desconto de até 85% para a agricultura familiar das dívidas existentes até 15 mil e até 35 mil reais. Finalmente, destaca a ampliação de 30% da frota de carros-pipa com uma ampliação, que passará dos atuais 4.746 veículos para 6.170, representando um investimento mensal de cerca de 71 milhões de reais. A construção de mais de 40 mil cisternas, junto com a recuperação e a perfuração de novos poços, no valor de 209 milhões de reais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o DENOX, portanto, precisa, sim, ampliar o seu quadro técnico e operacional, especialmente a equipe de engenheiros, cuja carência, tanto no setor privado quanto no setor público no nosso país, se ressentem. Sempre faço questão de defender, desde quando iniciei minha vida parlamentar como deputado federal, que a história do DENOX, ou seja, a sua missão, se confunde com a história da ocupação social e econômica do semiárido do Nordeste brasileiro. Pois uma autarquia que, ao longo desse século,
armazenou inigualável acervo técnico, legado por gerações de competentes e abnegados engenheiros, cientistas e pesquisadores da envergadura de um Arrojado Lisboa, de um Guimarães Duque e de um Francisco Aguiar, sob a liderança desses valentes profissionais. Um contingente de dedicados trabalhadores anônimos transformou terras estéreis, rochas em barragens que armazenam água, mitigam a sede de homens e mulheres e crianças, dos animais e das plantações, pintando de verde as manchas cinzentas da caatinga implacável e adusta. Por isso, não deixo de salientar também que os impasses e as limitações enfrentadas pelo DENOX em vários momentos refletem, acima de tudo, a descontinuidade e a falta de prioridade que, infelizmente, por longo tempo, marcaram a atuação de numerosos governos diante do desafio da prevenção e da convivência com as secas. Refletem também antigas distorções da estrutura fundiária brasileira desde os tempos coloniais. É possível afirmar que as raízes do subdesenvolvimento nordestino foram condicionadas, pelo menos, não apenas pelo fenômeno natural e cíclico da estiagem, do que um persistente regime semifeudal. Com lentos e progressos na ampliação das áreas irrigadas, denominadas pelos canais de elevação, beneficiando ainda um restrito número de proprietários de terra. Até pouco mais de 40 anos atrás, verificava-se esporádicos esforços sustentados no sentido da reorganização fundiária das terras denominadas pelos grandes açudes e canais de irrigação, na alfabetização e na capacitação do campesinato, no financiamento da mecanização das lavouras, na edificação de estruturas de armazenamento e da industrialização dos frutos da terra. Neste sentido, senhor presidente, lembro que já no distante ano de 56, os bispos nordestinos reunidos em Natal, do Rio Grande do Norte, denunciaram em um documento hoje histórico que as secas na região constituíam um crime contínuo de imprevidência. Segundo eles, mais grave que as secas era o tratamento dado pelas autoridades, aguardando passivamente as consequências das estiagens para lançar mão de medidas paliativas de emergência. Apesar de todas essas dificuldades, é necessário que façamos justiça a muitos e grandes realizadores desta ilha que podemos chamar de DENOX, tais como os grandes açudes, o açude de Oroz, do Castanhão, do Banabuiú, de Araras, da construção de rodovias e do início da construção da barragem de Boa Esperança, entre outras centenas de obras. Hoje, o povo nordestino, em particular os milhões de sofridos e corajosas famílias sertanejas, assim como os seus representantes eleitos, saúdam as iniciativas federais destinadas a fortalecer o DENOX. Todavia, senhor presidente, eu e acredito que todos os companheiros que representam o Ceará neste Congresso Nacional repudiamos terminantemente toda e qualquer sugestão no sentido de transferir a sede do DENOX de Fortaleza, onde se encontra desde 1963, para a capital federal. É uma medida que despojaria todo o Nordeste, e não só o meu Ceará, da proximidade de um importante órgão de articulação de ações em favor do semiárido, transformando-o em uma distante e insensível estrutura burocrática. Comparativamente, senhor presidente, só mais um minuto para concluir. Comparativamente, é como se a NASA transferisse para a Lua o centro de controle dos seus foguetes lançados aqui na Terra, ou tão inusitado quanto trazer para Brasília as operações da Companhia de Desenvolvimento da Vale do São Francisco, a Codevasf. Minhas senhoras, meus senhores, senadores e senadoras, o fortalecimento e a modernização do DENOX são fundamentais para o Nordeste. Caberá, porém, a nós, deputados e senadores, avaliar, debater, incluindo a participação dos seus funcionários e colaboradores, o que eventualmente seja proposto. O que não faz sentido algum é cortar suas raízes com a região que ele foi criado para amparar e desenvolver. Não é tempo de medidas que venham esvaziar um trabalho fundamental para a região do Nordeste brasileiro ou inchar ainda mais a máquina pública existente nessa burocracia Brasília da capital federal. Por isso, senhor presidente, a transferência do DENOX
é algo que nós, nordestinos, é algo que nós, cearenses, repudiamos, porque ela em nada beneficiará. Pelo contrário, trará para a burocracia brasileira um aumento ainda mais perverso com o povo nordestino. Portanto, nós que já sofremos tanto com essa burocracia, nós que já sofremos tanto com as estiagens sempre prolongadas e com medidas sempre emergenciais, nós não aceitamos a transferência do DENOX com esse discurso de que vai modernizar o DENOX. Modernizar o DENOX é ampliar o seu quadro, é fazer concurso público, é dar estrutura para que ele possa fazer com que o povo nordestino sofrido tenha uma esperança em um órgão tão importante do